E agora nós vamos para a sala, porque nós vamos conversar com o Glauber. E o Glauber, ele trouxe para nós uma ideia que é conhecer o Primordium e a gente entender como o trabalho dele pode, de certa forma, trazer entretenimento, trazer conhecimento, trazer diversão, né? Trazer tantas coisas assim. Então, Glauber, você é muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui compartilhando um pouco do que é o trabalho que eu tenho para oferecer aqui hoje e também poder acompanhar, né, essa tarde incrível, aquele bolinho que estava maravilhoso, acredito eu. E eu até conversei com o Glauber, falei para ele como ele não come coisas sem glúten, então eu vou ficar com o bolo dele. Acho que essa informação se perdeu, mas... A informação tá errada, mas tudo bem. Mas obrigado por estar aqui, de verdade, é uma oportunidade incrível que eu tô realmente muito grato por participar. E olha, só para você saber, o Glauber está aqui hoje, nós vamos já começar a falar sobre o Primordium, mas o Glauber, com apenas 27 anos, já fez N coisas, mas ele é roteirista, publicitário e criador do universo de Primordium, que é uma audiosérie 3D de ficção, e a gente vai entender, né, o que acontece nesse universo. E então a gente começa perguntando o que é o Primordium. Que projeto é esse? Vamos lá, vou tentar trazer um pouco aqui em resumo, porque é uma longa história que aconteceu lá em 2012, quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu comecei a escrever sobre esse projeto, sobre esse universo. Eu sempre fui uma criança que gostei muito de ler, sempre gostei muito de estar antenado ao cinema, aos filmes, e desde criança eu falava pro meu pai que quando eu crescesse eu ia ser cineasta. Porque eu assistia os filmes, quando eu pegava um filme novo, a primeira coisa que eu via era o making of. Eu queria saber o que tinha por trás daquilo, o que tinha por trás de quem criou tudo aquilo. Exato. A mente brilhante por trás dos melhores filmes e animações. E aquilo sempre me apaixonou. Então, como um bom leitor desde criança, eu fui tendo essa imaginação cada vez mais fértil. E com 12 anos eu construí um universo chamado Primordium. Primordium, ele fala sobre um mundo governado por seres superiores que decidem aplicar um experimento científico em alguns humanos, com o objetivo de trazer ali um novo mundo, uma nova era, porque eles acreditavam que aquele mundo antigo já tinha chegado no seu limite. Só que é uma história que tem muitos dilemas morais, né? Ele trabalha muito com a fantasia, a ficção e o suspense, mas você se amarra muito nas histórias dos personagens. Isso também por ser uma história imersiva 3D, né? Que é o que a gente estava falando há pouco. Que Primordium começou como um livro, como uma história em quadrinhos, na verdade, lá em 2012. E aí eu fui adaptando de acordo com os formatos que eu entendia ser mais fáceis de consumir, né? E aí, com o tempo, eu desenvolvi os livros e hoje a gente adaptou os livros para uma audiosérie 3D. Hoje a gente está rumo a lançar a segunda temporada do projeto, que inclusive é amanhã. É amanhã. Que legal! Estou muito contente, foi um trabalho muito árduo, de vários anos. Então, a gente lança amanhã a segunda temporada do projeto. Tem mais de 70 dubladores nesse projeto. É um trabalho realmente muito feito por muitas mãos, então eu tenho muito orgulho dele. Muitas mãos e muitas vozes. Muitas vozes, exatamente. Porque é um trabalho audiosérie. Audiosérie. Uhum. E aí eu perguntei pro Glauber assim, falei, Glauber, o Primordium nasceu de uma história em quadrinhos, passou por um livro e virou uma audiosérie. E aí eu perguntei, mas em que momento isso tudo aconteceu? E aí ele disse o seguinte, que nasceu no período da pandemia, porque não se podia sair, não se podia fazer nada, e você soltou toda a sua criatividade. E mais ainda, eu perguntei para o Glauber, quem desenhou para você? Eu mesmo. É uma pessoa que está dedicada. Então você é o desenhista, roteirista, Sim, diretor, tudo. Exato. Eu acabo encabeçando várias frentes do projeto, porque é o projeto da minha vida. Eu acho que todo mundo que está nele acredita muito, mas se não for eu, a primeira pessoa ali, ter essa determinação e o foco, eu acho muito difícil alguém fazer pela gente, né? Então, na pandemia, eu ouvi uma oportunidade, que era o boom dos podcasts, né? Onde as pessoas estavam mergulhando nesse conteúdo mais de áudio, mais rápido. E eu falei, bom, aqui a gente tem um time dedicado, capacidade a gente tem, por que não fazer uma audiosérie 3D? E é muito legal, Rita, porque quando você ouve, você se sente dentro da história. Então, todos os efeitos tecnológicos que a gente coloca no áudio faz você se sentir dentro daquele universo. Então, a gente está num diálogo aqui, se alguém está ouvindo, se sente parte daquele cenário. E tudo isso com a tecnologia 3D, no áudio.
E olha, inclusive, tem pessoas participando aqui conosco. A Larissa Davi colocou assim: Primórdio é incrível. Tô muito ansiosa para a segunda temporada. Amanhã, inclusive. Amanhã, meu. A Amanhã, partir de que horas? A partir das 8 da manhã vai estar disponível em todas as plataformas de streaming de áudio. Spotify, Deezer, Apple Music, a Prime Music também. Então, todas as plataformas já estão hospedando Primordium. Então, as pessoas vão ouvindo. Sim. E vão vivenciando, experienciando a Primordium através do que estão ouvindo. Do som. É uma história 3D e é legal porque cada um que ouve consegue idealizar um filme diferente na tua cabeça. O que acaba exercitando a criatividade dos ouvintes também. Nossa, isso é ótimo. Sim. É porque muito, hoje nós temos tudo muito pronto e muito rápido. Sim. Né? Aí você está procurando uma receita, daqui a pouco aparece 500 receitas, você fica meio perdido, não sabe qual você escolhe e acaba escolhendo qualquer uma. Sim. No caso do Primordium, ele vai fazer você procurar nas suas gavetas da memória coisas que possam construir esse cenário, construir tudo isso. Exatamente. A gente trabalha com muito material rico dentro do Instagram, né? Primordium, DIUM, oficial, porque lá tem todos os materiais que divulgam características dos personagens, cenários. Então você consegue ter um material de apoio, mas a sua criatividade é a base para você conseguir mergulhar nesse universo. Sem isso, você só está ouvindo um material ali que acaba sendo raso, mas você precisa exercitar junto comigo a sua criatividade para conseguir consumir Primórdio. Existe uma voz narrativa ou somente as falas dos personagens? Existe um narrador por trás da história que chama Robson Reis. Ele é incrível, ele é um dublador profissional mesmo que trabalha, carioca, artista incrível, que acreditou no projeto desde 2022, quando a gente lançou a primeira temporada. E ele hoje segue no elenco também, narrando a segunda temporada. Mas o papel do narrador, ele acaba sendo um pouco mais de indicar momentos do que de fato de trazer para você uma explicação do que está acontecendo ali, porque isso cabe a você, como ouvinte, né, traduzir tudo aquilo que você está ouvindo numa imagem. Então, eu acho que acaba sendo por esse caminho. Quando você pensou no Primordium, nesse universo do Primordium, você pensou num público? Você pensou de como todas as ações dentro do Primordium poderiam atingir esse público? De que forma? Com certeza. Eu sempre fui amante de fantasia, né? Mas, além disso, eu sempre fui amante de terror, suspense. E eu acho que são gêneros que acabam, né, despertando dentro da gente essa vontade de consumir mais e mais. Então, quando eu me formei no curso de roteirista, né, eu sou formado pela Escola Britânica de Artes e Comunicação, EBAC. Ela é renomadíssima no mercado e me ajudou muito a entender os caminhos que eu estava seguindo para as histórias, né? Mas eu escrevi para um público que realmente tivesse ali essa vontade que eu tinha de entender a fundo as camadas das fantasias, das ficções, né, as camadas das narrativas dos personagens. Então, o Primórdio ele acaba sendo para todos os públicos. Sim, mas de certa forma ele vai exigir de você também um aprofundamento na história. Porque não é uma história rasa, é uma história com muitas camadas. Então eu escrevo para públicos que realmente tenham essa vontade de mergulhar na fantasia, assim como eu tinha. Você disse que hoje 70 vozes compõem esse áudio do Primórdio. Mas quantos personagens Primórdio tem hoje? Nossa, mais de 100, tranquilamente. Eu acho que é uma história muito densa, com muitos personagens, mas de certa forma, assim, as 70 pessoas que estão na adaptação, são 70 pessoas que eu olhei e falei, essas pessoas poderiam ser personagens do livro. Então, como a audiosérie é uma adaptação do livro, a gente tem ali, digamos que, 70% dos personagens que existem na história, basicamente. Então, são personagens inspirados em pessoas reais. Basicamente, eu acho que é interessante falar sobre isso. Eu estava discutindo com a minha... então peraí, é interessante, mas ele vai falar daqui a pouquinho. Eu vou segurar você, vou segurar o Glauber aqui conosco, a gente vai para o intervalo. Toma um copo d'água, é muito importante, e a gente volta já. E muita gente está comigo aqui no chat, mas numa curiosidade para saber sobre o lançamento amanhã da segunda temporada de Primordium. Ou seja, é essa audiosérie envolvente que faz com que a sua criatividade... Gente, isso é muito importante. Quando você solta a sua criatividade, e quem fala isso são os pesquisadores, neurologistas e por aí afim,
Eles dizem o seguinte: se você exercita a sua mente, a sua memória, você fica longe do Alzheimer, você fica longe das demências, porque o cérebro está trabalhando e os neurônios se conectando. Então, não deixe seus neurônios morrerem. A gente vai dar todas as dicas para você seguir aí Primordium e fazer a sua mente trabalhar, a sua imaginação criar os cenários, criar a face dos personagens, criar a história pela sua ótica. Por mais que tenha um diretor, você vai dirigir na sua mente essa história. E isso é muito interessante. Sim. Por isso que a gente recebe com muito carinho hoje o Glauber Arruda, que é roteirista e publicitário, e também criador do universo de Primordium, que é essa audiosérie em 3D e ficção, que nós trazemos hoje como uma dica, olha, como para você trabalhar a mente. Com certeza. Glauber, é um suspense. Sim. Também, como você até já falou no bloco anterior. E nós paramos, eu interrompi você. Eu vou deixar agora que você continue o que você ia falar no bloco anterior sobre a série. Claro, a gente estava falando sobre os personagens, Isso, né? os personagens, quantos personagens. Sim, e é engraçado, a gente estava falando se eles tinham inspirações, né? Isso. Eu adaptei muito a história ao longo dos anos, né? A gente está falando de um projeto de mais de 10 anos. E hoje comigo, é muito importante eu salientar que esse projeto, apesar de ter 70 vozes, ele tem um time que faz tudo isso acontecer. E quando eu falo tudo acontecer, eu falo do suporte, do apoio. Apesar dos desenhos e tudo mais que eu falei eu fazer, hoje eu tenho comigo a Carol Arruda, que é sócia e co-roteirista do projeto. Eu tenho o Pedro Gomes, que ele é analista crítico de qualidade do projeto. Então, todos os roteiros, todos os episódios ele ouve antes de serem divulgados, porque ele é uma pessoa que realmente é estudada na parte de crítica. E a Larissa David, que ela é produtora audiovisual, ela é incrível no que faz. Então, essas pessoas fizeram tudo isso acontecer. E eles estão no elenco. E eles são personagens. E os personagens, eles acabam... É interessante porque quando eu construo e um personagem nasce, eu tenho uma ideologia na minha cabeça. Quando a gente entra no processo de gravação, que é o processo que mais demora, que né, a segunda temporada que será lançada amanhã, a gente ficou em gravação por 1 ano e meio. A gente... Uau! É muito tempo. É um tempo que realmente é de dedicação, é um tempo que a gente mergulha nos personagens, a gente faz uma sala de roteiros ali, um laboratório de personagens e entende como eles são. E é interessante porque, como eu disse, eu construo eles, mas eles se adaptam com base no que os dubladores acham que eles têm que se desenvolver. Eles existem, mas eles ganham vida própria a partir da voz, Sim. da expressão e da condução dos próprios dubladores. Exato. E é interessante ver o desenvolvimento deles como dubladores e como personagens. Porque se você compara, amanhã vocês vão poder comparar quando lançar a segunda temporada, da primeira para a segunda temporada, os personagens se desenvolveram muito. Porque eu desenvolvi eles na narrativa, não só. Mas porque os atores, os dubladores que estão lá também se entregaram e desenvolveram isso dentro deles, né? A gente tem não só dubladores, mas atores da Wolf Maia dentro do elenco. Pessoas que realmente estão ali se empenhando em trazer vida para uma voz, para um personagem que as pessoas vão só ouvir, né? Isso que é mais mágico. Olha, a gente fica curiosa porque em saber, mas não sou só eu, né, que estou curiosa, porque eu não assisti a primeira temporada de Primordium, mas a primeira temporada ainda está disponível. Já está em todas as plataformas. Já está em todas. A primeira, sim. A primeira, sim. E a segunda temporada vai estrear amanhã. Amanhã. E tem gente aqui perguntando, a Elisa Ciber colocou, amo Primordium. A Larissa, eu já até falei. Não, a Larissa, né, colocou aqui, é incrível, eu já tinha lido no bloco anterior. E a Elisa colocou muito ansiosa para a segunda temporada. Raquel Vasconcelos, eu amo esse programa. E a Elisa Ciber fez o seguinte: Glauber, tem um spoiler pra gente? Muito ansiosa para conhecer os novos personagens. E aí, tem spoiler? Olha... O spoiler é o relógio. O spoiler vai chegar em menos de 24 horas em todas as plataformas digitais, mas o que eu posso dizer é que vocês podem esperar dessa segunda temporada o dobro de imersão, o dobro de atuação dos personagens, o dobro de qualidade sonora.
A gente está agora num estúdio de verdade, a gente tem equipamentos de gravação de locução mesmo, algo que a gente não tinha tão, né, enraizado na primeira temporada. E com o desenvolvimento do projeto, as coisas foram se aprimorando. Então, hoje, a gente gravou num estúdio preparado para fazer o som 3D. O que dá uma qualidade maior. Com certeza. Então, eu digo, as atuações, então tudo está muito surreal, comparando um ano para o outro, assim. Então, o spoiler que eu posso dar para vocês é de que vai ter muito mistério, muita fantasia, muitas reviravoltas, o plot twist famoso que as pessoas tanto ouvem dentro do cinema. E que vocês vão se apaixonar pelos personagens novos, odiar alguns outros, que vamos ter vilões também. Mas tá numa era de vilões serem amados também, né? Que tá bem nesse momento. Então, assim, vocês vão se surpreender. Tá uma qualidade realmente fora da curva, porque não foi só eu que me envolvi nisso. Foram 70 pessoas que acreditaram no projeto. Isso é muito legal. Agora, ele já deu a dica, você vai encontrar Primordium nas plataformas de áudio aí e vai soltar a imaginação ao conhecer personagens, história, enredo. E aí, eu nem vou falar nada, porque eu nem tenho autoridade para falar, porque não conheço tanto quanto o próprio idealizador, o Glauber Arruda. Glauber, você já deu a dica do que as pessoas podem esperar dessa nova temporada. Dos personagens, de tudo aquilo que vocês prepararam com tanta qualidade e com tanto carinho. Hoje existe um cuidado muito grande dos pais em cercear não a liberdade dos filhos, mas cercear o conteúdo daquilo que eles recebem. No caso, a partir de quantos anos é indicado o Primordium? A partir dos 18. A partir dos 18. Como eu disse, é um conteúdo que, dependendo da forma ali que você consome, pelas redes sociais é um conteúdo livre. Pelas redes sociais, tudo que a gente posta lá, todas as idades podem consumir. Mas é um conteúdo que é destinado para adultos por conta desses dilemas morais, por conta de cenas também, às vezes, de ação, que acabam tendo, né, coisas a mais como teriam nos filmes, a classificação indicativa. Então, eu indicaria para maiores de 18 mesmo. Então, isso é importante nós falarmos, principalmente porque estamos divulgando algo. E as pessoas pensam assim, porque divulgou numa rede católica, então qualquer pessoa pode ver. Não, existe esse cuidado dos pais cuidarem também daquilo que os filhos estão recebendo. Eu indico que os pais ouçam antes de passar para os filhos, se os pais se apaixonarem. E assim, não é uma história que vai ter conteúdos que realmente são proibidos e etc. Entendi. Mas é um conteúdo que tem que ter um cuidado, porque é um conteúdo destinado para pessoas mais adultas. Exato. Mas é uma fantasia, uma ficção, como os filmes que a gente tanto ama por aí, né? E a gente, antes de conversar, de começar o programa, eu e o Glauber conversamos e ele me fez lembrar de também um mundo de fantasia, que foi as Crônicas de Nárnia. E até ia brincar com você, né? Que momento que você transpõe essa porta, esse portal para entrar nesse mundo de fantasia, né? Só de você falar, a gente já fica com vontade de ver, né? Conhecer os personagens, conhecer esse mundo. Sim. Primordium, ele nasceu para ser uma produção audiovisual. Eu não vou, né, trazer aqui de que tudo que a gente está fazendo é esse o objetivo, está concluído. Não. Primordium, ele nasceu para ser uma série, um filme, uma franquia de filmes. E a gente está trilhando esse caminho, né? A gente está construindo um repertório para chegar lá. O caminho está aqui, a gente está trilhando eles, doando o máximo que a gente pode. E por que eu falo isso? Porque o cinema nacional ele precisa ser valorizado. Então a gente está numa era onde a cultura brasileira de cinema e arte está voltando a ter um holofote, né? Então eu, como um roteirista brasileiro, eu preciso ter dentro de mim essa paixão de levar a minha arte brasileira para o mundo, mas principalmente para o nosso país. Então o Primordium ele nasceu e ele nasce nessa fantasia com o objetivo de ser realmente algo visual. Mas, por enquanto, estamos trazendo outros artifícios, como o sonoro, por exemplo. Agora, nós estamos aí mostrando as imagens, né? E até divulgando no rodapé da foto o Instagram do Glauber, né? @Glauber_Arts. Isso. Aí tem underline de novo? Não, é só o Glauber Underline Arts, é o meu perfil profissional. Ah, é o seu profissional. E o outro? É o Primordium É o Primordium oficial. Aí não tem ponto, underline, não, nada, tudo é tudo junto. E tem também aí o contato, de repente, alguém que é apaixonado por cinema, tem interesse
né, de fazer divulgação, Com certeza, de muito fazer importante. produção junto com você. Aí. Essas imagens são até interessantes porque foi uma das produções que a gente fez numa captação externa para Podemos divulgar. voltar à imagem? Para divulgar a segunda temporada. Inclusive, esse é o Victor Marx, um dos personagens do elenco. Ele também está envolvido na produção do trailer. E esse trailer tá lá disponível no Instagram, né? Essas são as imagens de eu lendo o roteiro também. Então, foi uma entrega muito legal. A gente gravou no Parque Ecológico de Campinas, um lugar imenso, uma natureza linda. A gente ficou 2 diárias inteiras lá com a Cash, o pessoal ali. E é a galera que acredita no projeto e fez isso acontecer. Então, é realmente para isso que Primórdio nasceu, para a arte viver. Meu querido, agora uma curiosidade antes da gente encerrar. Glauber Rocha, nosso cineasta brasileiro, Com certeza. é um dos, assim, que teve destaque na época dele. O seu nome Glauber tem algo relacionado à família ou ao cinema? Eu acho que o universo quis que tivesse relação com o cinema. O meu pai quis um nome com G que fosse bonito foneticamente pra ele, mas eu acho que no fundo ele tinha essa percepção do Glauber Rocha, porque eu cresci ouvindo isso. E eu acho que foi uma das coisas que me motivou a correr atrás desse sonho, sabe? A ser um outro Glauber cineasta brasileiro. Uhul! Parabéns, Glauber. Obrigado, Deus Rita. abençoe Amém. você, meu Amém. querido. Obrigadão. Sucesso para Valeu. Primórdio e sucesso para o Glauber. Amém. Obrigado para todos nós. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. A partir de amanhã, 8 horas da manhã, nas plataformas de streaming. Não, Todas. Spotify, todas, Deezer, todas. YouTube, todas. Você vai encontrar já disponível a segunda temporada de Primórdio. Sim.